Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Evangelho no Lar online. Você pode acompanhar a transmissão pelos grupos de WhatsApp, YouTube e pelo site do Lar do Amor. É com muita alegria que damos início ao nosso encontro. Meu nome é Gislene Holt. Lembramos que o Evangelho no Lar é nosso encontro familiar com Jesus. O ideal é realizá-lo ao menos uma vez na semana, em família ou individualmente. Procure fazê-lo sempre no mesmo dia e horário. Busque um ambiente tranquilo. Coloque um copo ou jarra com água para que seja fluidificada pelos nossos amigos espirituais. Vamos dar início ao nosso momento de oração. Silenciando a nossa mente, serenando as emoções e os sentimentos, entrando em sintonia com a espiritualidade maior. E enquanto o nosso ambiente se harmoniza, vamos ler uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Encontro de Paz. É a mensagem 5, intitulada Conclusão da Vida. Diante dos problemas e obstáculos do cotidiano, convém estabelecer de quando a quando, pelo menos, ligeira pausa para pensar, de maneira a observarmos o rendimento das horas que a vida nos atribui no território do tempo. E se no curso de nossas reflexões ponderarmos no montante das bênçãos que temos recebido, nas vantagens que usufruímos em confronto com as lutas e contratempos que assinalam milhares de irmãos na retaguarda, nos resultados contraproducentes da irritação, no caráter destrutivo de quaisquer manifestações de rebeldia ou azedume, no lado escuro das reclamações, no peso morto das aflições sem proveito, nas calamidades da violência, nos prejuízos do desânimo, nas lições que podemos extrair das provas dignamente atravessadas, na importância da indulgência, nos donativos de calma e bondade que os outros aguardam de nós, a fim de consolidarem a própria segurança, no poder da gentileza para construir a benemerência e o respeito em torno de nossa vida, no alto significado da compreensão e da tolerância que nos decidamos a exercitar a benefício de nós mesmos, e nos testemunhos de amor e cooperação de que somos capazes para contribuir com os mensageiros do Cristo na preservação da paz e do bem sobre a terra. De certo que, acima de quaisquer desgostos e insucessos, saberíamos colocar a luz da esperança com o privilégio do trabalho, sem nos afastarmos da paciência hora alguma. Prece inicial. Pai amado, como é bom estarmos aqui para esse momento de oração e reflexão. Abençoe nosso encontro, nos envolva com a Tua luz, suavizando nossos corações, por vezes aflitos e fatigados das lutas diárias. Ó Pai, que o Evangelho recaia sobre nós como doce e suave perfume, a nos revigorar do cansaço diário, conduzindo-nos ao trabalho renovador. Jesus, que a Tua presença se faça sentida por todos nós e que, auxiliados pelos nossos benfeitores espirituais, possamos vibrar na sintonia do amor
e da fraternidade, da paciência e da esperança, buscando ajudar e servir, dignificando o Teu nome, Pai, em nosso viver. A leitura de hoje está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Item 7. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus, onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. Coragem, amigos! Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um Espírito Amigo, Avra, 1862. Bom, o Evangelho, ele sempre traz temas muito oportunos e atuais. O de hoje, sobre a paciência, nos apresenta reflexões muito proveitosas. Na leitura inicial, Emmanuel já nos situa sobre os benefícios em exercitar a paciência e os malefícios em não exercitá-la. Porém, antes de iniciarmos nossa reflexão sobre a paciência, é muito importante compreendermos que paciência não é sinônimo de inação. Não é sentar e esperar as coisas se resolverem. A paciência é um estado em que, depois de termos feito tudo o que podíamos e devíamos fazer, precisamos aguardar. É o saber esperar com calma, obediência e resignação o agir de Deus. Então, para iniciarmos nossa reflexão sobre a necessidade e a importância da paciência em nosso progresso espiritual, vamos lembrar que, no Sermão do Monte, Jesus traça 2 bem-aventuranças ligadas à paciência. Ele fala da brandura e da pacificidade. Jesus nos diz que bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. E bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E apesar da paciência ser uma das virtudes que constantemente é exigida de nós,
ainda temos muita dificuldade em praticá-la. Ela contrapõe o ritmo de vida demasiadamente acelerado em que estamos imersos e confronta o nosso não saber ou não querer esperar o agir de Deus. E isso porque ainda trazemos em nossos espíritos a rebeldia. Então, como ir conquistando a virtude da paciência? Na verdade, não existe jeito fácil, mas o nosso esforço em exercitar tolerância, calma, obediência e resignação são os primeiros passos para essa aquisição. E trazendo para o nosso momento atual, nós fomos surpreendidos por um evento que não pudemos controlar e nem impedir, chamado Covid. Um acontecimento sofrido e doloroso que chegou até nós, nos constrangendo à prática da tolerância, da obediência, da espera, da resignação. O Evangelho de hoje chama nossa atenção para o agir com paciência. A mensagem nos fala do saber ser paciente em momentos difíceis, ressignificando a dor, o sofrimento e a dificuldade, da necessidade de suportar os males e incômodos sem queixumes nem revoltas, em benefício de nós mesmos, muito atual para o nosso momento. E é importante entender que Deus, Ele não quer o nosso sofrer, mas como Pai amoroso, que sabe o que é melhor para os seus filhos, Ele se utiliza dessas situações como forma de ensinamento e corrigenda, nos oportunizando o aprendizado. Por isso o Evangelho nos diz que devemos bendizer a Deus, essa exposição ao sofrimento que nos ensina e nos corrige. Se soubermos aproveitá-los com obediência, calma e resignação, despertando nossa consciência para comportamentos que precisamos melhorar, estaremos nos fortalecendo moral e espiritualmente. No entanto, se a nossa postura diante do sofrimento for uma postura de demasiada impaciência, angústia e revolta, além de perdermos a oportunidade do aprendizado, muitas vezes poderemos agravar o sofrimento, porque além dessas atitudes não colaborarem para a solução das nossas dificuldades, esses sentimentos são tão desgastantes que acabam por prejudicar a nossa saúde, tanto emocional como orgânica. Uma outra reflexão muito interessante que o Evangelho nos traz é a de exercitar a paciência como forma de caridade. E aqui ela é ainda mais difícil, pois consiste em perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para ser instrumentos do nosso sofrer e para provarem nossa paciência. E isso é realmente muito difícil. Porém, nos é esclarecido que, por ser muito mais penosa e difícil para nós, ela é também mais meritória do que a caridade material, pois o verdadeiro perdão exige de nós disposição para nos modificar. E a última reflexão trazida por este espírito amigo é sobre as benesses que recebemos de Deus. Ele nos lembra que, por mais difícil que seja o sofrimento, ou por mais machucados e magoados que nos sintamos perante alguém, a atitude do dever cristão em perdoar, aceitar e ser paciente é infinitamente menor do que as benesses que recebemos de Deus.
E isso é dito porque na nossa condição moral, ainda muito imperfeita, as benesses que nos são dadas como auxílio ao nosso progresso, nos são dadas muito mais pela misericórdia do Pai do que pelo nosso merecimento. Então, quando mudamos o nosso olhar e reconhecemos essa nossa condição, somos muito mais gratos por tudo que recebemos. E os nossos sofrimentos e dificuldades nos parecem bem menores. E não há benesse maior do que ter Jesus como modelo e guia. O que precisamos fazer é nos habituar a olhar para esse modelo que é o Cristo e imitar os seus passos. E mesmo dentro da nossa imperfeição, nos espelharmos nele, pois somos imperfeitos, mas somos seres perfectíveis. Então aqui fica o convite do Evangelho, para estarmos mais atentos ao nosso proceder. A necessidade de desvencilharmos da rebeldia que ainda existe em nós, de desenvolver a obediência, a tolerância, a resignação, para a conquista da paciência. Lembremos-nos que as oportunidades para exercitarmos essas virtudes nos chegam todos os dias, nas pequenas coisas. E aonde a gente vai exercitar? Vai ser no trato com aqueles que compartilhamos o lar, com as pessoas que fazem parte da nossa vida social, do nosso trabalho, nos afazeres diários e nas situações cotidianas. São esses todos os pequenos momentos que juntos farão com que nós lancemos esses primeiros passos em direção à conquista da paciência. Não é fácil, mas para nos encorajar nessa difícil conquista, tem uma fala de Emmanuel que está no livro A Luz da Oração, em que ele diz: ao demonstrarmos conhecimento das nossas fraquezas e necessidade de acréscimos divinos para superá-las, estamos caminhando corretamente na lei de Deus. Então, que não nos falte o bom ânimo para superar as nossas dificuldades e a sabedoria para aproveitarmos as oportunidades de aprendizado, confiantes de que Deus provê aquilo que necessitamos. Eu gostaria de encerrar o nosso encontro com Jesus com a oração nossa de Emmanuel, que também está no livro A Luz da Oração. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós.
Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Amém.